Você já passou pela situação constrangedora de esquecer o nome de alguém que você acabou de conhecer? Você aperta a mão da pessoa, ela diz o nome dela, você repete mentalmente 2, 3 vezes e 5 minutos depois, quando precisa apresentá-la para outra pessoa, o nome simplesmente desapareceu. E não é só com nomes, é com rostos também, com compromissos importantes, com informações que você jurou que nunca esqueceria. Você se sente incompetente, envergonhado, como se tivesse algum problema neurológico. Começa a se perguntar se está desenvolvendo alguma doença, se sua memória está falhando, se você está envelhecendo prematuramente. E aí você tenta compensar. Você cria sistemas elaborados de memorização, você repete nomes em voz alta, você faz associações mentais mirabolantes, você se força a prestar mais atenção, mas nada funciona. Quanto mais você tenta lembrar, mais você esquece. E a culpa vem. Aquela sensação de que você é falho, de que tem algo errado com você, de que você não é capaz nem de fazer algo tão básico quanto lembrar um nome. Se você está cansado de se sentir assim, se você quer entender de uma vez por todas o que realmente acontece quando você esquece, e descobrir que talvez não seja sua memória o problema, então continue aqui comigo, porque o que eu vou te mostrar hoje vai virar de cabeça para baixo tudo o que você acreditava sobre o esquecimento. Tem algo profundamente perturbador na experiência de esquecer. Não é apenas o constrangimento social ou a inconveniência prática. É a sensação de que você está perdendo o controle sobre sua própria mente, de que existe uma parte de você que não obedece suas ordens, que sabota seus esforços, que age contra seus melhores interesses. Você se vê como alguém que deveria ser capaz de controlar suas próprias funções mentais. E quando isso falha, quando a memória simplesmente se recusa a cooperar, é como se você falhasse em ser quem você deveria ser. É como se sua própria mente estivesse te traindo. E essa sensação é amplificada pelo mundo em que vivemos, um mundo que valoriza acima de tudo a eficiência, a produtividade, a capacidade de processar e reter informações. Esquecimentos são vistos como falhas, como sinais de fraqueza, como evidências de que você não está à altura das demandas do mundo moderno. Você olha ao redor e parece que todo mundo consegue lembrar de tudo, que todo mundo tem uma memória impecável, que só você é o incompetente que precisa pedir desculpas o tempo todo, por esquecer nomes, compromissos, detalhes importantes. E aí você faz o que qualquer pessoa faria. Você tenta consertar o problema. Você baixa aplicativos de treinamento cerebral. Você começa a tomar suplementos para a memória. Você pratica técnicas de memorização. Você faz listas intermináveis. Você coloca lembretes no celular. Você repete informações em voz alta. Você tenta se forçar a prestar mais atenção em tudo. Você se disciplina. Você se pune quando esquece. Você promete que vai se esforçar mais da próxima vez. E talvez funcione por um tempo. Talvez você consiga lembrar alguns nomes a mais, cumprir alguns compromissos a mais. Mas logo você percebe que está gastando uma energia imensa apenas para manter o mínimo de funcionalidade, que sua vida se tornou um esforço constante de não esquecer, de estar sempre alerta, sempre vigiando sua própria mente, para garantir que ela não falhe de novo. E o pior é que, no fundo, você sabe que isso não está funcionando. Porque quanto mais você tenta controlar sua memória, mais ela parece escapar do seu controle. Quanto mais importância você dá para lembrar, mais você esquece. É como se houvesse uma força dentro de você que se recusa a ser dominada, que resiste a todos os seus esforços de disciplina e controle. Mas e se eu te dissesse que essa força não é uma falha? E se eu te dissesse que seu esquecimento não é um problema neurológico, não é falta de atenção, não é sinal de envelhecimento ou doença? E se o que você chama de esquecimento é, na verdade, uma forma de resistência, uma recusa inconsciente, um ato silencioso de rebeldia contra algo que você não quer realmente fazer? Michel Foucault passou grande parte da sua vida estudando como somos governados não apenas por leis e instituições, mas por expectativas internalizadas, por normas sociais que se infiltram em nossa consciência
e nos dizem o tempo todo quem devemos ser e como devemos agir. E uma das suas grandes descobertas é que o poder não funciona apenas pela força ou pela coerção explícita. O poder mais eficaz é aquele que nos faz policiar a nós mesmos, que nos transforma em nossos próprios vigilantes, que nos faz acreditar que precisamos nos controlar, nos disciplinar, nos moldar de acordo com certas expectativas. E quando falhamos nisso, quando nossa mente se recusa a cooperar, quando esquecemos aquilo que deveríamos lembrar, não interpretamos isso como resistência, mas como falha pessoal. Pense bem. Quando você esquece o nome de alguém, o que realmente está acontecendo? Não é que sua memória seja ruim. Você consegue lembrar de centenas de músicas, de cenas inteiras de filmes que você assistiu anos atrás, de detalhes mínimos de situações que te marcaram. Sua memória funciona perfeitamente para aquilo que realmente importa para você, para aquilo que te emociona, que te interessa, que tem significado real na sua vida. O que você esquece são justamente aquelas coisas que você deveria lembrar, mas que no fundo não quer. Aquele nome que você esqueceu, talvez seja porque você não queria estar naquela situação social em primeiro lugar, porque aquela pessoa não te interessa realmente, porque você estava ali por obrigação e não por desejo. Aquele compromisso que você esqueceu? Talvez seja porque você não queria ir, porque aquilo não fazia sentido para você, porque você estava apenas cumprindo uma expectativa externa. E seu inconsciente, essa parte de você que Foucault diria que ainda não foi completamente colonizada pelas normas e expectativas, simplesmente se recusou a cooperar. Ele esqueceu de propósito, não conscientemente, é claro, mas esqueceu como forma de dizer não, como forma de preservar um espaço de autonomia, como forma de resistir a ser completamente controlado pelas demandas externas. E aqui está a reviravolta que muda tudo. Você não tem um problema de memória, você tem um problema de autenticidade. Você está vivendo uma vida cheia de obrigações que não são suas, de expectativas que você internalizou, mas que não correspondem aos seus desejos reais, de performances sociais que você é forçado a executar, mas nas quais você não acredita. E seu esquecimento é a única forma que sua psique encontrou de manter alguma integridade, de preservar algum espaço de verdade em meio a todas essas máscaras e representações. Foucault chamaria isso de uma forma de cuidado de si, uma prática de liberdade, porque quando você esquece, quando sua mente se recusa a reter aquilo que não importa realmente, você está, de certa forma, cuidando de você mesmo, protegendo sua energia psíquica, recusando-se a ser completamente instrumentalizado pelas demandas sociais. O problema não é o esquecimento. O problema é que você vive em um mundo que exige que você lembre de tudo, que esteja sempre disponível, sempre presente, sempre performando o papel que lhe foi atribuído. E quando você não consegue, quando sua natureza humana se rebela contra essa instrumentalização total, você é levado a crer que você é o problema. Olhe para as situações em que você esquece. Não aleatoriamente, mas padrões. Você esquece nomes de pessoas em eventos de networking que você não queria ir? Você esquece compromissos profissionais que você aceitou apenas para não desagradar alguém? Você esquece detalhes de conversas que eram importantes para outros, mas não para você? Você esquece aniversários de pessoas com quem você mantém uma relação por obrigação e não por afeto real? Cada um desses esquecimentos não é uma falha, é uma mensagem. É sua psique te dizendo que há algo errado, que você está vivendo de forma desalinhada com quem você realmente é, que você está gastando sua energia e atenção com coisas que não merecem seu investimento emocional. E quanto mais você tenta se forçar a lembrar, quanto mais você se disciplina e se pune por esquecer, mais você está lutando contra si mesmo, mais você está tentando colonizar completamente sua própria consciência, transformá-la em um instrumento perfeito de adequação social. Foucault mostrou como, ao longo da história, desenvolvemos tecnologias cada vez mais sofisticadas de autocontrole. O confessionário, o diário íntimo,
a psicoterapia, os aplicativos de produtividade. Todas essas práticas nos ensinam a nos vigiar, a nos examinar, a nos julgar constantemente, a nos moldar de acordo com certos ideais. E uma das coisas que essas tecnologias fazem é criar em nós a ilusão de que deveríamos ser capazes de controlar completamente nossas próprias mentes, de que deveríamos poder memorizar tudo, lembrar de tudo, estar sempre no controle. Mas isso é uma ilusão. Ou pior, é uma forma de poder. É uma forma de nos fazer acreditar que precisamos ser completamente transparentes para nós mesmos, completamente governáveis, completamente previsíveis. E quando falhamos nisso, quando nossa psique se mostra mais complexa, mais rebelde, mais resistente do que gostaríamos, não questionamos o sistema que nos exige essa transparência total. Questionamos a nós mesmos, procuramos defeitos em nós, falhas que precisam ser corrigidas, fraquezas que precisam ser superadas. Mas há outra forma de olhar para isso. Uma forma que honra a complexidade da sua psique, que reconhece que você não é e nem deveria ser completamente transparente para si mesmo, que entende que há sabedorias no esquecimento que seu consciente ainda não compreende. Quando você esquece algo, ao invés de imediatamente se culpar e tentar se forçar a lembrar, você pode pausar e perguntar: por que minha psique não quis reter isso? O que esse esquecimento está tentando me dizer? Que parte de mim está resistindo a essa obrigação, a essa expectativa, a essa demanda? E quando você começa a fazer essas perguntas, quando você começa a tratar seu esquecimento não como falha, mas como informação, como sintoma de algo mais profundo, você abre espaço para uma transformação real. Você começa a perceber quantas coisas na sua vida você está fazendo por obrigação e não por escolha. Quantas relações você mantém por convenção e não por afeto. Quantos compromissos você assumiu para agradar outros e não para nutrir a si mesmo. Deixa eu contar uma história que ilustra isso perfeitamente. Tem uma mulher que eu conheci há alguns anos. Vamos chamá-la de Marina. Marina era extremamente inteligente, tinha um mestrado, trabalhava em uma grande empresa, era reconhecida como competente e dedicada. Mas ela tinha um problema que a atormentava. Ela esquecia nomes de colegas constantemente, esquecia detalhes de reuniões importantes, esquecia compromissos profissionais. Ela começou a achar que tinha algum problema neurológico sério. Foi ao médico, fez exames, tudo normal. Começou a usar aplicativos de memória, a fazer exercícios cerebrais, a tomar suplementos. Nada funcionava. E a culpa que ela sentia era enorme. Ela se via como alguém que estava falhando em sua carreira, que não estava à altura de suas responsabilidades, que decepcionava as pessoas ao seu redor. E então, em um momento de exaustão e desespero, ela parou de lutar. Simplesmente parou de tentar lembrar. E sabe o que aconteceu? Ela percebeu que sua memória funcionava perfeitamente para outras coisas. Ela lembrava de cada detalhe de conversas com seus amigos próximos. Lembrava de livros que havia lido, de lugares que havia visitado, de momentos significativos da sua vida. O que ela esquecia sistematicamente eram apenas coisas relacionadas ao trabalho. E quando ela finalmente teve coragem de olhar para isso honestamente, ela percebeu algo que havia estado negando para si mesma há anos. Ela odiava seu trabalho, odiava a cultura corporativa, odiava ter que performar competência e entusiasmo o tempo todo, odiava as reuniões intermináveis sobre coisas que não importavam. Mas ela havia investido tanto tempo e energia naquela carreira, havia construído tanto da sua identidade em torno daquele papel profissional, que não conseguia admitir para si mesma que aquilo não fazia mais sentido. Então seu inconsciente fez isso por ela. Ele esqueceu. Ele se recusou a reter informações sobre algo que estava matando sua alma aos poucos. E quando ela finalmente entendeu isso, quando ela parou de ver seus esquecimentos como falhas e começou a vê-los como mensagens, ela conseguiu tomar uma decisão que vinha adiando há anos. Ela deixou aquele emprego. E sabe o que aconteceu com sua memória? Ela voltou ao normal. Ou melhor, ela nunca havia sido anormal.
Ela estava apenas se recusando a ser cúmplice de uma vida que não era a dela. E antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. E quero que você seja completamente honesto, nem que seja só consigo mesmo. Você já se sentiu assim? Já percebeu que esquece sistematicamente certas coisas enquanto lembra perfeitamente de outras? Já se perguntou se talvez seu esquecimento não seja aleatório, mas seletivo? Porque eu sei que quando a gente está passando por uma coisa dessas, a gente se sente completamente sozinho, como se fosse o único ser humano no planeta Terra com esse problema. A gente olha ao redor e todo mundo parece ter uma memória impecável, todo mundo parece funcionar perfeitamente. E aí a gente pensa, o que é que tem de errado comigo? Por que só eu não consigo? Mas a verdade é que você não está sozinho. Tem milhares de pessoas assistindo esse vídeo agora que estão sentindo exatamente a mesma coisa que você. E sabe o que ajuda mais do que qualquer teoria ou explicação? É perceber que outras pessoas entendem, que outras pessoas passam por isso também. Então desce aqui nos comentários e escreve só isso, escreve. Estou passando por isso agora. Não precisa dar detalhes se não quiser. Não precisa contar sua história toda. Só essa frase já basta. Porque quando você escreve isso, você não está só desabafando. Você está dizendo para outra pessoa que vai ler seu comentário, você também não está sozinho. E isso pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. Agora, entenda uma coisa importante. Eu não estou dizendo que todo esquecimento é resistência inconsciente. Às vezes você esquece porque estava distraído, porque recebeu muita informação de uma vez, porque estava cansado. Mas quando há um padrão, quando você percebe que esquece sistematicamente certos tipos de coisas, enquanto lembra perfeitamente de outras, quando o seu esquecimento está causando problemas recorrentes em áreas específicas da sua vida, então vale a pena investigar. Vale a pena perguntar: o que minha psique está tentando me dizer? Que parte da minha vida não está alinhada com quem eu realmente sou? Que obrigações eu assumi que não são minhas? Que expectativas eu internalizei que estão me sufocando? E quando você começa a fazer essas perguntas, quando você para de lutar contra seu esquecimento e começa a escutá-lo, algo profundo pode acontecer. Você pode descobrir que precisa mudar muito mais do que seus hábitos de memorização. Você pode descobrir que precisa mudar sua vida. E isso é assustador, eu sei. Porque se você admitir que seus esquecimentos são mensagens, se você admitir que há partes da sua vida que você está resistindo inconscientemente, você vai ter que fazer algo a respeito. Você vai ter que enfrentar verdades desconfortáveis, tomar decisões difíceis, decepcionar pessoas, deixar para trás identidades que você construiu com tanto cuidado. É muito mais fácil acreditar que você tem um problema de memória que pode ser resolvido com aplicativos e suplementos do que admitir que você tem um problema de vida que só pode ser resolvido com coragem e transformação. Mas aqui está a coisa. Você já está sofrendo. Você já está pagando um preço enorme por tentar se forçar a lembrar o que você não quer, por tentar se adaptar a uma vida que não é sua, por tentar ser alguém que você não é. A culpa que você sente toda vez que esquece, a sensação de inadequação, o medo de estar desenvolvendo alguma doença, o esforço constante de se vigiar e se controlar, tudo isso já é um sofrimento imenso. Então, por que não trocar esse sofrimento estéril por um sofrimento fértil? Por que não usar sua dor como combustível para a transformação real, ao invés de usá-la apenas para se punir e se diminuir? Se você chegou até aqui neste vídeo, eu sei que você não está apenas buscando informação. Você está buscando uma transformação real, uma forma diferente de existir no mundo. E eu quero te dizer uma coisa: você não precisa passar por isso sozinho. Este canal existe exatamente para pessoas como você, pessoas que estão cansadas das respostas superficiais, que querem ir mais fundo, que têm coragem de questionar tudo o que aprenderam sobre si mesmas. Toda semana eu trago reflexões como essa, explorando os cantos mais profundos da experiência humana através da filosofia e da espiritualidade. Se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento, se inscreve no canal e ativa o sininho.
Não porque eu preciso de números, mas porque você merece ter um espaço onde pode pensar diferente, sentir diferente, ser diferente. E se esse vídeo tocou em algo verdadeiro dentro de você, deixe um like para que mais pessoas que precisam ouvir isso possam encontrar esse conteúdo. Você não está sozinho nessa busca. Então, voltando ao que realmente importa. O esquecimento como resistência. Foucault nos ensinou que o poder não está apenas nas grandes instituições, nas leis, nos governos. O poder está na forma como internalizamos certas normas e expectativas, na forma como nos tornamos nossos próprios policiais, na forma como aprendemos a nos vigiar, nos julgar, nos moldar. E uma das coisas mais poderosas que podemos fazer é reconhecer quando nossa psique está resistindo a esse poder, quando ela está se recusando a cooperar completamente, quando ela está preservando espaços de autonomia, mesmo que inconscientemente. Seu esquecimento pode ser exatamente isso, um ato de liberdade em um mundo que quer te controlar completamente, uma recusa em ser totalmente instrumentalizado, uma insistência em que há algo em você que não pode ser completamente governado por expectativas externas. E quando você entende isso, quando você para de ver seu esquecimento como inimigo e começa a vê-lo como aliado, tudo muda. Você não precisa mais gastar energia lutando contra si mesmo. Você pode direcionar essa energia para investigar o que realmente importa para você, para alinhar sua vida com seus valores mais profundos, para criar uma existência onde você não precisa esquecer porque não há nada que você esteja sendo forçado a fazer contra sua vontade. Você pode construir uma vida onde sua memória funciona naturalmente porque você está genuinamente interessado, genuinamente presente, genuinamente engajado com o que está acontecendo. E isso não significa que você nunca mais vai esquecer nada. Significa que seus esquecimentos vão parar de ser fonte de culpa e sofrimento e vão se tornar simplesmente parte da experiência humana. Lembretes ocasionais de que você não é uma máquina, de que você não precisa ser perfeito, de que está tudo bem, não. Lembrar de tudo o tempo todo. Porque, no final das contas, esquecer não é o problema. O problema é viver uma vida que exige que você se lembre de coisas que não importam, que force sua atenção para lugares onde seu coração não quer estar, que transforme você em um instrumento eficiente, ao invés de um ser humano complexo e contraditório. E quando você entende isso, quando você reconhece que seu esquecimento não é falha, mas sabedoria, não é fraqueza, mas força, não é doença, mas saúde, você pode finalmente parar de lutar contra si mesmo e começar a lutar pelo que realmente importa, pela sua autenticidade, pela sua liberdade, pela sua vida real, não pela vida que te disseram que você deveria viver. E talvez, só talvez, quando você finalmente permitir que seu esquecimento seja o que ele realmente é, uma forma de cuidado de si, uma prática de liberdade, uma resistência inconsciente contra o que te aprisiona, você vai descobrir que há muito mais de você para lembrar do que você imaginava. Não os nomes e compromissos que te foram impostos, mas os sonhos e desejos que você havia esquecido que tinha.